Você já ouviu falar ou leu sobre a peste antonina? Se você, como eu, gosta de descobrir, seja bem-vindo ao canal Descobrir. A peste antonina foi um surto de varíola que se espalhou pelo Império Romano a partir de 165, no século II. Esse surto iniciou-se nas tropas romanas baseadas na Pártia, na região da Mesopotâmia. Tais tropas estavam instaladas lá por conta do longo histórico de guerra dos romanos contra os partas. A grande maioria dos estudiosos classifica a peste antonina como uma pandemia por conta da sua difusão em diferentes continentes. Iniciada em 165, o surto chegou à cidade de Roma em 166, fazendo milhares de vítimas na capital do Império Romano. Naquele momento, o imperador que governava sobre Roma era Marco Aurélio, pertencente à linhagem dos Antoninos. Daí decorreu a origem do nome. No período final dessa praga, a cidade registrava 2.000 mortes diariamente. Fala-se de um surto de varíola porque importantes registros dos doentes foram realizados por Galeno, de origem grega, que era médico particular de Marco Aurélio. Todos os sintomas e a descrição feita por ele batem com os de varíola. O impacto da peste antonina sobre o Império Romano foi severo e estima-se que durante os surtos de varíola, que aconteceram até o final do século II, 5 milhões de pessoas possam ter morrido, o que corresponde a 10% da população que havia no Império. A peste antonina, ou peste dos Antoninos, foi uma epidemia que perdurou até 180, afetando todo o mundo romano e além. De acordo com Cláudio Galeno, esta epidemia tinha como sintomas febre, erupções cutâneas e diarreia. Esta doença pode ter causado a morte dos imperadores Lúcio Vério e Marco Aurélio nos anos de 169 e 180. Uma doença que provocou a fuga dos mais abastados para refúgios no campo, disseminando contaminações também nas áreas rurais. Apesar das semelhanças com a pandemia de Covid-19, as características são da epidemia da peste antonina, que atingiu duramente Roma e toda a bacia mediterrânica, atualmente Europa, Ásia, África, no século II, no auge do poder do Império Romano. Vamos a uma curiosidade. A doença foi responsável pela primeira pandemia de que se tem registro. Mais curiosidade. Houve ainda uma segunda fase da enfermidade entre os anos 251 e 266. Na visão de alguns historiadores, a peste antonina foi fundamental no processo de decadência do Império Romano no Ocidente. Outra curiosidade, a peste que pulverizou o Império Romano possui leituras diferentes sobre o seu surgimento. Uma delas, menos voltada à ciência, indica que a enfermidade começou depois que um soldado, em meio às diversas ações bélicas no Oriente, teria retirado e aberto um cofre sacro do templo de Apolo. O recipiente liberou uma espécie de vapor com a peste antonina, pois a atitude do homem foi considerada uma profanação. Isso iniciou o contágio dos romanos e espalhou a peste entre eles. Mas a versão mais aceita tem relação com o abastecimento alimentício da região. Naquele período, o Egito era o principal fornecedor de sementes do Império Romano. Assim, conforme a ingestão desses grãos infectados, a enfermidade se espalhou pelo território do Império. A peste antonina dissipou-se não somente por vias terrestres, nas quais o Império se expandia do ponto de vista bélico e comercial, mas também pelas rotas navais, fato preponderante para o espraiamento da peste. Aliado a isso, incorre o fato de que a higienização na época do Império Romano era feita de maneira mais rudimentar do que no século XX, ampliando a disseminação da peste antonina. Todos esses aspectos pareciam jogar contra os enfermos e a favor da praga. Porém, o que havia de mais impactante em relação à peste antonina
eram os seus sintomas descritos pelo médico Cláudio Galeno. Os males eram possíveis de serem notados a olho nu e deixavam os guerreiros em situações desumanas. As moléstias apareciam primeiramente com sintomas como sede excessiva, repulsa a qualquer tipo de alimento, cansaço, delírios, perturbações constantes e edemas pulmonares. Outro fato marcante era a velocidade com que a peste antonina destruía os romanos. Em um período de cerca de 7 dias após verificados os primeiros sintomas, a pessoa morria. Homens adultos que haviam travado diversas batalhas heróicas eram derrotados por um inimigo invisível. Como todas as enfermidades antigas, seja as que anteciparam ou ocorreram depois da peste antonina, os impactos foram além do que se podia esperar. Afetaram sobremaneira todos os campos do Império Romano. Após a morte de Marco Aurélio pela doença, a crise foi duplicada. Sem um comando centralizador e refém da peste antonina, a região em que habitavam milhões de pessoas foi duramente afetada. Roma, local onde havia grande concentração humana, apresentou um dos cenários mais aterradores. O consenso médico indica que a peste antonina se tratava, na verdade, de uma epidemia de varíola hemorrágica. O contágio elevado ocorreu por se tratar de uma doença com transmissão comunitária através do contato por objetos contaminados. Portanto, o exército de Roma foi um meio ideal para a propagação da enfermidade, o que tornou esta peste uma das mais temerosas de todos os tempos. Inscreva-se no canal, marque gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.